Se eu não gravar e postar direto, eu não posto no dia. E já com uma ideia dessa playlist sem filtro, autista, mãe autista sem filtro, eu vou começar a postar os vídeos bem amadores, tá? Me dá um desconto. Hoje de manhã, aconteceu uma coisa que é muito difícil pra mim. Muito difícil. Pra mim, eu boto na cabeça que é tipo assim, vamos trocar a fralda. Tem xixi, vamos trocar a fralda. Inclusive, meu filho vazou o xixi hoje. Então, tem que trocar a fralda. É muito simples, deita, troca a fralda e vamos brincar. E meu filho, às vezes, não quer. Normal, né? Normal de cada criança. Ele não quer trocar a fralda aquela hora, ele quer brincar. Só que a blusa dele tava molhada de xixi. Subiu um pouquinho, sabe? Ainda bem que a calça não tava, mas eu não sabia até eu trocar, eu não tinha certeza sobre a calça. E ele não queria, ele começou a brigar comigo, que ele não queria trocar fralda. E quando ele briga assim, ele não tá brigando assim pra me desafiar. Ele tá brigando assim porque ele tá sentindo falta de conexão. Porque ontem eu tive dificuldade de brincar com ele. E eu fiquei assim, desde que ele chegou da escolinha, eu acho que eu demorei 1 ou 2 horas pra brincar com ele. Antes eu ficava em volta, tentando, fazendo outras coisas e junto com ele, sabe? Mas brincar, fazer bagunça, criar conexão, eu demorei um tempão. E ele sentiu. Daí a gente jantou, aí a gente foi tomar banho, aí tem uma situação no banho que ele tá brigando comigo, que é sobre molhar a cabeça dele. A gente criou um método, assim, vários métodos, sempre pra conseguir lavar o cabelo. Aí ele aprendeu a olhar pra cima e eu lavar o cabelo dele. Só que teve um dia que ele se mexeu e entrou água na orelha. E daí ele não confia mais em mim pra isso. E daí eu converso e ele não tá confiando em mim. Como ele já aprendeu, eu achei que eu podia. Que não tem por que ele não fazer mais, ele já aprendeu. Mas isso é rigidez cognitiva minha. Aí eu tenho que voltar a ser criativa, porque nas últimas vezes, o que eu fiz? Eu peguei e segurei ele, porque tava caindo espuma no olho já, né? Então eu segurei ele assim e taquei ele água assim, e ele chorou, ficou brabo, né? Se sentiu assim, atropelado, e eu entendo perfeitamente. E taquei ele água e tirei a espuma pra não cair no olho dele, foi uma situação de emergência. E eu falei isso pra ele, filho, já ia cair espuma no teu olho, a mãe teve que fazer assim, não sei o quê. Mas se você olhar pra cima, não vai cair, confia em mim, conversei, e ele não quer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar uma etapa anterior e ser criativa, desenhar uma coisa lá em cima, jogar água de vez em quando. Eu tenho que conquistar a confiança dele de novo. E pra mim é muito difícil, porque pra mim é muito simples. E daí eu tenho que cuidar, porque aí vem a rigidez cognitiva do autismo. É muito simples levantar a cabeça, passar uma água e tá resolvido. É lógico, é racional. Mas ele ainda não entende. Então eu vou ter que mudar toda a minha forma de agir nesse momento para não atropelar ele, porque quanto mais eu atropelo ele, mais ele resiste. Aí a situação da fralda de manhã, é só deitar e trocar a fralda e a gente tá livre para brincar. Eu expliquei de várias formas e tal, e ele não quis. Aí eu me irritei e eu tirei a calça dele meio que puxando assim, e ele ficou bravo comigo. Aí eu falei pra ele. Aí ele ficou bravo comigo e ele tava lutando comigo. Ele tava se defendendo de mim, né? Ele não tava assim impondo, ele não tava assim testando meus limites. Ele não tava me desafiando. Ele tava se defendendo. Eu estava sendo agressiva, eu estava sendo. Eu tava atropelando ele. Eu não estava batendo nele, mas eu puxei a calça, eu atropelei ele, sabe? Eu fiz uma coisa que ele não queria e de um jeito forçado. Aí o que eu fiz? Eu disse pra ele, filho, desculpa. A mãe puxou a sua calça, a mãe te atropelou. Eu não queria fazer isso. Me desculpa. E quando eu falei isso, ele parou daquela defensiva que ele tava, ele parou. Deu pra ver na expressão dele que ele me olhou assim. Ah, a mãe me entendeu. Sabe? Deu pra ver na expressão dele. Aí eu disse pra ele, a sua blusa tá molhada. E ele, não tá molhada. Eu disse, bota a mão aqui, ó. Eu apontei o dedo. Olha aqui, tá molhado de xixi. A sua fralda tá cheia de xixi. Aí ele olhou a blusa, que ele não gosta de ficar molhado. Ele olhou assim.
E daí eu falei, deixa a mãe trocar tua fralda, porque senão dá bichinho, né? Que dá fungos. Eu não tô mentindo, dá fungos. E você vai ficar molhado. Aí eu dei um tempinho assim. E eu fui falando meus sentimentos também. A mãe ficou braba, porque você não me escutou, você não tá me escutando. A mãe fica chateada. Eu comecei a falar os meus sentimentos. E daí. Aí ele falou assim, eu tô te escutando. E daí eu deixo tu trocar minha fralda. E daí ele deixou eu trocar a fralda dele. E daí eu lembrei o quanto eu quero atropelar ele às vezes, porque pra mim as coisas são muito simples. Mas pra ele não é. Porque na cabeça dele, ele quer brincar. E ele criou uma expectativa, vou brincar de trem, que é os trenzinhos dele. Mas a mãe quer trocar a fralda. E ele precisa de um tempo pra lidar com isso. Eu acho que todo ser humano precisa. E pra mim é muito fácil entender porque eu sou autista. E porque eu me sinto atropelada. Mas eu acho que todo mundo precisa disso. Só que as pessoas não estão acostumadas a acolher isso, a olhar pra isso. E daí as pessoas acham que assim, alguém me atropelou. Mas é frescura minha, eu não posso me importar com isso. Mas eu fiquei irritada, eu guardei essa irritação. Mas eu não posso ficar irritada porque a pessoa tá certa, porque não sei o quê. Aí o dia vai passando e quando vê você tá irritada de uma forma desproporcional, você não sabe por quê. Mas porque teve lá em algum momento do seu dia que você foi atropelado e nem você se acolheu. E a gente faz isso com a gente faz isso com as crianças e pra mim é muito simples entender isso por dois motivos. Um é porque eu estudei educação positiva e outro porque eu me senti assim a vida inteira. E eu não entendia. Quando eu estudei educação positiva, eu consegui dar nome para tudo que eu senti e não entendia. Porque eu me sentia atropelada, às vezes eu sentia que a minha mãe era agressiva. E eu não tô falando agressiva assim de me espancar. Eu tô falando assim de às vezes você atropelar a criança, de você não esperar o tempo dela, de você falar de um jeito ríspido às vezes porque você tá estressada com outra coisa. Porque se a gente não se acolhe, a gente começa a ficar ríspida, autoritária e brigar de forma desproporcional. Porque a gente não foi educada a se acolher. E a gente acaba passando isso para as crianças. Então é uma roda que a gente tem que quebrar. Hoje de manhã aconteceu isso, eu lidei dessa forma. E agora eu vou fazer meu treino aqui na academia e vou tentar vencer meu dia com meu planner. Mas esse era o vlog de hoje. Eu não vou editar, eu vou postar assim como tá, porque se eu não postar assim, eu não consigo fazer esse vlog. Vídeo bonitinho, olha lá no meu Insta, no meu TikTok, lá vou botar vídeo bonitinho. Aqui eu vou botar assim toda bagunçada mesmo.